Agora eu vou falar com você sobre 3 mitos do terceiro setor. Sabe quais são? Então acompanha a gente aí. Mas antes de eu te explicar quais são os 3 mitos, eu quero que você curta, comente e compartilhe este vídeo. Entendeu? Quais são os 3 mitos que vocês têm aí, gente? Primeiro mito: organização do terceiro setor não pode ter lucro. Gente, claro que pode. A organização tem que ter dinheiro para fazer as suas ações, ela precisa de dinheiro, precisa ter sobra deste dinheiro para que ela possa fazer as suas atividades para frente. Então, não pode trabalhar, entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu. Eu não estou falando de ONGs que têm convênios com a prefeitura. Presta atenção. ONGs que mantêm conveniamento com órgãos públicos, elas têm a verba destinada, elas têm aonde elas podem gastar e se sobrar dinheiro tem que devolver para a prefeitura. Mas e aquelas atividades que você faz? Festa junina, por exemplo, festa de Natal, aquele baile da saudade, aquela feirinha que você organizou, a festa da primavera, tudo isso vai gerar lucro e deve gerar, que você vai poder utilizar nas coisas que você não tem recursos da prefeitura, por exemplo, para executar. Nós temos casos de entidades que têm vários projetos, FUNCAD, projetos da Lei Rouanet, projetos ligados a FUNCAD, Lei Rouanet, que são os principais, né? Tem mais um que eu não tô lembrando, é cultura e esportes. Ó, lembrei, gente, tá vendo que eu tô ficando doida? Esses projetos, quando você assina um termo com esses projetos, seja com o Ministério da Cultura, Ministério do Esporte ou Prefeitura, você tem que obedecer aquilo que você colocou lá e você vai fazer. Então, eu vou comprar panfletos, vou mandar fazer panfletos. Então, você tem que gastar com panfleto. Mas você tem atividades e você tem coisas na organização que a prefeitura ou esses projetos não vão financiar. Como, por exemplo, o aluguel, pode acontecer. Como, por exemplo, uma conta de telefone. Como, por exemplo, a compra de material, a doação de cesta básica para uma família do usuário que está passando por necessidade. Isso, seu convênio ou seu projeto pode não ter verba aprovada. Por isso que você precisa ter lucro, que na contabilidade a gente chama de superávit. Uma segunda coisa segundo mito que a organização tem, é que ela não precisa ter controles financeiros. Hello! Tem que ter controle financeiro, sim. E desde quando ela começa. Porque se eu perguntar para você agora, quanto você precisa para financiar a sua organização? Você sabe? Quanto você precisa para fazer um determinado projeto que você desenhou aí? Você sabe quanto você precisa de dinheiro? Ou você vai dizer para mim que você tem uma conta de luz para pagar, uma conta de água? Hello, isso aí não quer dizer nada. Então, o controle financeiro feito de uma forma correta, alocando isso dentro de um plano de contas financeiro, eu consigo saber efetivamente quanto custa o meu trabalho. Ora, se eu faço doação de cesta básica, quanto custa essa cesta básica? Para quantas pessoas eu vou doar essa cesta básica? Eu vou ter rotatividade de família ou qualquer pessoa vai aparecer na minha porta e vai pegar essa cesta básica? Então, gente, você precisa ter controle financeiro, sim. Porque você precisa saber até quantas pessoas você pode atender no seu projeto. O terceiro mito que a gente ouve falar de terceiro setor é que ela não tem obrigações com o fisco e que ela, por não ter movimentação financeira, não precisa de contador. O maior parceiro que uma organização do terceiro setor pode ter é um contador, uma contabilidade especializada em terceiro setor. Por quê? Porque você pode ter um monte de coisa que você fez, um monte de atividade que você fez e você não circulou R$1 na sua ONG.
Porém, você fez um monte de coisa com doação. Já pensou nisso? Por exemplo, você é uma organização como a que nós temos aqui, uma organização que trabalha com o pessoal de backstage, de shows, e que na pandemia esse pessoal ficou desempregado. Esse pessoal fez um trabalho muito bacana de ajudar essas famílias desse pessoal de backstage. E ele recebeu muita doação em cesta básica. Ora, ele precisaria do dinheiro? Não. Ele recebeu 10 cestas básicas, então ele coloca isso na contabilidade como doação de cesta básica e ele doou 10 cestas básicas. Ele tem uma saída de 10 cestas básicas. Lá no relatório de atividade deles, ele vai colocar assim, olha, nossa organização recebeu de diversos parceiros 10 cestas básicas e nós doamos para 10 famílias, que nós conseguimos sanar esse problema de alimentação de pelo menos 40 pessoas. Olha que bacana, e eu não mexi com R$1 aí. É isso que a contabilidade de terceiro setor faz, gente. Então, esses 3 mitos, esqueçam deles, tá? O outro, dentro desse mito, né, da contabilidade, qualquer organização, qualquer empresa que tem um CNPJ tem obrigações com o fisco. Tem que entregar EFD contribuições, tem que entregar ECF, ECD, DCTF Web, CFIP, enviar o E-Social. Tudo isso a organização tem que fazer, mesmo sem movimento. Sabe o que acontece quando você não entrega isso? R$500 de multa em cada obrigação, no mínimo, e o seu CNPJ é inapto. E você não vai conseguir mais nada por conta disso e vai ter que arcar com todas essas multas. Nós pegamos uma ONG aqui que teve que pagar mais ou menos R$6.000 de multa. Não tem dinheiro nem para a ação social dela, vai pagar R$6.000 de multa. E não tem desculpa, não tem lágrimas, não tem essa coisa do eu não sabia. Por isso que você precisa de um contador especialista em terceiro setor para poder te ajudar nessa sua jornada. Se você não tem um contador, tá com dúvida nisso, tá precisando de ajuda, gente, entra no nosso site www.reviconte.com.br, clica lá no Zap que aparece lá no site e bate um papo com a gente aqui. Eu atendo um monte de gente no Brasil inteiro, tirando justamente esse tipo de dúvida e ajudando essas organizações nesse tipo de problema. Então, um grande abraço e até a próxima!